Querido amigo, hoje estamos no texto da carta de Paulo a Filemão. Essa carta tem apenas 25 versículos. Quando Paulo enviou a carta aos Colossenses, ele incluiu nesta carta aos Colossenses, não dentro do conteúdo de Colossenses, mas ao lado, um bilhete. Ele incluiu uma pequena carta, uma mensagem pessoal para o seu amigo Filemão. Provavelmente, como nós já falamos no programa passado, o hospedeiro daquela igreja devido à sua condição financeira abastada. Mesmo que a carta tratasse de algo pessoal, sobre a relação de Filemão com um servo seu, Onésimo, que tinha fugido, essa carta nos demonstra com clareza como a conversão a Cristo muda drasticamente todas as nossas relações nessa vida. Paulo, então, claramente expressou-se dizendo que dava graças a Deus pela vida de Filemão. Diferindo da maioria das suas cartas, Paulo não começou com uma afirmação do seu apostolado. Ora, isso não era necessário. Por quê? Porque ele considerava Filemão como um amado, um querido irmão em Cristo, um colaborador. Isto é, um parceiro que trabalhava ao lado dele em favor do Evangelho. Assim ele se referiu também a Arquipo, provavelmente o filho de Filemão e pastor da igreja, como um companheiro de lutas. Em Cristo, todos somos chamados juntos para o trabalho e para a luta. Ao lembrar do amor e da fé de Filemão para com o Senhor Jesus Cristo e com todos os santos, conforme o versículo 5, Paulo agradeceu a Deus e orou para que Filemão pudesse mostrar a sua fé e continuasse crescendo. Mesmo na prisão, Paulo teve alegria e conforto por causa do amor de Filemão, vendo que ele sempre trabalhava para reanimar os santos, conforme o versículo 7. E para que nada fizesse com que Filemão recusasse o pedido relativo a Onésimo, o próprio Paulo ofereceu-se para pagar por qualquer dano que Onésimo tenha cometido e que Filemão tivesse sofrido. Por causa do caráter já provado de Filemão, Paulo sabia que ele faria a coisa certa em relação ao seu novo irmão. Paulo se sentia reanimado em seu coração e via isto como um benefício a ele mesmo, pois novamente ele teria motivo de alegria até nas algemas. E confiante de que as suas orações, que as orações dos colossenses também iriam ajudá-lo a sair logo da prisão, ele pediu que Filemão até lhe preparasse uma pousada para que ele pudesse visitá-los. Quando lemos essa carta, na verdade, quando lemos esse bilhete, notamos e ficamos impressionados com a franqueza, a sinceridade, a segurança e a espontaneidade de Paulo, sabendo que podia contar com seu amado Filemão. Diante disso, então, cada vez mais nos convencemos de que este é o tipo de relacionamento que deve existir dentro do corpo de Cristo. Então, podemos dar como título a esse estudo a seguinte frase: uma visão dos relacionamentos cristãos. Eu repito, o título, então, de Filemão 1 a 25, mais especificamente 1 a 7, é uma visão dos relacionamentos cristãos. Aprendemos que no Novo Testamento, mais do que 40 mandamentos recíprocos existem, isso é, mandamentos de mutualidade. Uns aos outros, é uma expressão que nós temos várias vezes nas páginas do Novo Testamento. Aprendemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, que a dinâmica da vida da igreja se dá através da unidade, da diversidade e da mutualidade. Uma das melhores maneiras de nos relacionarmos uns com os outros acontece no ambiente dos pequenos grupos.
Por isso eu gostaria de aproveitar essa passagem bíblica para que você percebesse o valor de termos um grupo de estudos bíblicos e de compartilhamento. Você que tem nos dado o privilégio de nos ouvir diariamente sabe que, em muitas ocasiões, temos incentivado a cada um de vocês a formar um grupo para estudar por um determinado prazo aquele livro que nós estamos iniciando. Já me perguntaram até sobre a razão de nós promovermos esse tipo de atitude. Qual é a razão do pastor estar falando sempre sobre formar um pequeno grupo? E a razão é porque eu creio que essa é uma boa oportunidade de tratarmos do assunto. A razão porque eu entendo que num pequeno grupo nós podemos compartilhar e podemos aprender muito mais da palavra de Deus. Então, eu incentivo a formação e a participação num pequeno grupo, num grupo de estudos, por algumas razões. Primeiro, você se sente parte da família cristã, porque você pode dialogar com todos os membros. Você encontra apoio para enfrentar as circunstâncias do seu dia a dia. Uma outra razão para você se envolver num pequeno grupo, num grupo de estudos, é que você coopera para a edificação do corpo de Cristo através dos seus dons espirituais. Em quarto lugar, você compreenderá o propósito eterno de Deus através dos estudos e dos irmãos que também atuarão com seus dons espirituais. E por fim, em quinto lugar, você crescerá na sua vida de intimidade com Deus. Quando nos reunimos em pequenos grupos, em grupos de estudos, encontramos os mais diversos sentimentos. Da alegria à frustração, do alívio à preocupação, da comunhão à mágoa. Num grupo pequeno, nós podemos nos expressar, nós podemos nos abrir. No relato do texto bíblico do Novo Testamento, temos então a história de um grupo pequeno, vamos dizer assim, um grupo bem especial, talvez de algumas dezenas de cristãos, sendo que um deles estava bem distante. Esse era um homem que entendia o valor das amizades espirituais. E ele escreveu então uma carta para incentivar que esse grupo pequeno recebesse mais um participante. Paulo era esse alguém. Paulo era alguém que conhecia o valor das verdadeiras amizades espirituais. Amizades essas que só se desenvolvem no contexto de um grupo pequeno onde podemos compartilhar, orar uns pelos outros e desenvolver os nossos dons espirituais para o crescimento daquela parte do corpo de Cristo. O exemplo de Paulo pode ser visto nesses textos. Veja, por exemplo, Atos 20, versículo 4, quando Paulo viajava, nós temos a menção ali de vários nomes: Sópatro, Aristarco, Secundo, Caio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Ele não desenvolvia o seu ministério sozinho. Veja, por exemplo, nessa carta, em Filemão 23 e 24, ele menciona Timóteo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Nessa carta, onde ele orienta Filemão, Áfia e Arquipo a ambientarem Onésimo no grupo, Paulo demonstra novamente o valor que ele dá a essas pequenas reuniões em que nós podemos exercitar os dons que o Senhor tem nos dado. Portanto, observando as palavras de Paulo sobre esse aspecto, podemos perceber o seguinte princípio. Anote aí se você tiver oportunidade. Somente quando priorizamos os relacionamentos cristãos, temos condições de experimentar os benefícios que eles nos proporcionam. Eu repito, o que nós podemos aprender em Filemão é que somente quando priorizamos os relacionamentos cristãos, nós temos condições de experimentar os benefícios que os próprios relacionamentos nos proporcionam. E aqui nós vamos ver 3 benefícios que os relacionamentos cristãos proporcionam. O primeiro benefício se vê nas características dos que se relacionam entre si.
No caso aqui, temos 3 personagens envolvidos: Filemão, Onésimo e Paulo. Que características temos em Filemão? É um homem amado, colaborador, homem livre, de posses, senhor de escravos, líder cristão, hospitaleiro, cheio de amor, cheio de fé, priorizava a comunhão com os santos, a sua família servia a Deus, tinha a companhia da sua esposa Áfia e do seu filho Arquipo. Ora, essas características mostram que Filemão era conhecido por aqueles amigos. Porque só quando estamos num grupo menor podemos conhecer detalhes das nossas vidas. Onésimo, quem era Onésimo? Era um escravo, ex-escravo, doméstico, ex-ladrão, fugitivo, traiu a confiança que lhe fora depositada. Ele foi preso em Roma, conheceu a Paulo, conheceu o Evangelho, entregou-se a Jesus Cristo, foi transformado pelo poder do Evangelho e se tornou útil para Paulo. E viajou com Tíquico a Colossos, levando a carta a Filemão para entregar-se a Filemão. Como é que nós podemos conhecer alguém assim? Somente em relacionamentos muito particulares, muito próximos. E não é na grande celebração, mas é no grupo pequeno que nós vamos conhecendo uns aos outros. E quem era Paulo? Que características tem ele? Pelo menos 5. Ele se demonstra como prisioneiro em Cristo, mas era um cristão amadurecido. Ele foi o mentor espiritual de Filemão, pai espiritual de Onésimo, e ele era alguém comprometido com seus irmãos. Comprometeu-se com Onésimo, isto é, ele pôs a mão no fogo por Onésimo, pedindo que Filemão o perdoasse. O segundo benefício que os relacionamentos cristãos proporcionam se vê nos sentimentos que eles despertam. O que esses relacionamentos despertaram em Filemão? Filemão sentiu-se decepcionado, traído e frustrado, mas ele foi estimulado a amar, ser bondoso e perdoar. E Onésimo, que sentimentos ele teve? Ele se considerava um inútil, ele foi desleal, ele foi indigno, mas convertido, transformado pelo poder do Evangelho, ele quis restaurar o seu passado e corajosamente se entregou, tornando-se útil. E Paulo, que sentimentos moviam o coração de Paulo? Que benefícios esses relacionamentos proporcionavam a Paulo? Paulo teve a liberdade, teve ousadia, teve sabedoria, teve credibilidade para fazer o seu apelo a Filemão. Paulo empenhou-se em promover a restauração e o compromisso cristão entre 2 cristãos que estavam distanciados. Por isso podemos dizer que o terceiro benefício que os relacionamentos cristãos proporcionam se vê na conquista do alvo divino. O que Jesus queria para nós quando ele orou lá em João 17? Que sejamos um para que o mundo creia. O que Deus quer? Quer que nos tratemos como Deus nos trata. Isso é, com amor, com misericórdia, com bondade. Veja Efésios 4:32 e 5:1 e 2. Enfim, o que o Senhor Jesus requer de nós? Que sejamos unidos, que edifiquemos o corpo de Cristo, sinalizando o reino de Deus. Querido amigo, somente quando priorizamos os relacionamentos cristãos, temos condições de experimentar os benefícios que eles nos proporcionam. Que Deus, pelo seu Espírito, nos capacite a viver dessa forma para a sua honra e para a sua glória. Agora, depois de refletirmos nesse texto, percebendo o valor dos relacionamentos, podemos considerar esse texto agora como uma demonstração do poder transformador do Evangelho. Jesus, quando esteve entre nós, até rejeitou algumas pessoas que tentavam segui-lo. Por quê? Porque ele aconselhava que essas pessoas medissem bem o seu desejo. Por exemplo, aconteceu com o jovem rico,
Aconteceu com Nicodemos. Com Nicodemos, Jesus foi bem firme. Você tem que nascer de novo, se você quiser me seguir. E em Lucas, Jesus fala que aquele que quisesse segui-lo, teria que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e aí sim segui-lo. E numa outra ocasião ainda, ele desafiou os próprios discípulos, perguntando-lhes se eles também não queriam deixá-lo. Na verdade, não é que Jesus não queria seguidores. Ele estava profundamente comovido pelas multidões perdidas. Mas Jesus sabia que não seria fácil para os homens segui-lo. O Senhor nunca deixou de declarar francamente que a conversão real exige uma completa transformação. Em 2 ocasiões específicas, Jesus retratou a cena apavorante do julgamento quando os homens esperariam ser aceitos por Deus, mas ao invés de serem aceitos, seriam condenados. Talvez nos sintamos confiantes em nossa salvação, mas assim também o fizeram aqueles lá de Mateus 7 e Lucas 13. Mas afinal, o que Jesus exige para termos realmente segurança da nossa conversão, da nossa salvação? Certamente, nos versículos 1 a 7, nós podemos ter essa resposta. A vida cristã diferenciada. Filemão 1 a 7, a vida cristã diferenciada. O princípio que nós extraímos desses 7 versículos primeiros pode ser colocado nessa frase. Somente através de uma vida diferenciada comprovamos que o cristianismo tem o poder de promover real mudança em nosso viver. Somente através de uma vida diferenciada comprovamos que o cristianismo tem o poder de promover real mudança em nosso viver. E aqui nós vamos encontrar 5 evidências de uma vida diferenciada. Em primeiro lugar, uma vida diferenciada é evidenciada por ser compartilhada por muitos. Veja os versículos 1 a 3. Compartilhada pelos que estão longe e pelos que estão mais próximos. O amor reflete o desejo da graça e da paz sobre aqueles que estão conosco. Essa foi a atitude de Paulo. Em segundo lugar, uma vida diferenciada é evidenciada no envolvimento de toda a família. E aqui nós olhamos para a vida de Filemão e vemos o pai, a esposa e o filho envolvidos na vida cristã. Em terceiro lugar, uma vida diferenciada é evidenciada pelos louvores que inspira. Veja o versículo 4. Paulo fala que a vida que inspira louvores é sempre lembrada em suas orações. Paulo fala para Filemão que a vida dele, de Filemão, inspira louvores porque nos leva à oração diante de Deus. E Paulo foi inspirado a louvar a Deus, a ser grato a Deus pela vida de Filemão. Em quarto lugar, uma vida diferenciada é evidenciada pela fé que possui. Essa fé é colocada no Senhor Jesus. Essa fé é prática e alcança todos os santos, a todos os irmãos. Veja os versículos 5 e 6. Essa fé resulta em comunhão e no conhecimento das bênçãos de Cristo. E em quinto e último lugar, a vida diferenciada é evidenciada pela demonstração do amor. Esse amor é perceptível, esse amor produz alegria e conforto naqueles que o reconhecem. Esse amor é experimentado no íntimo daqueles que estão cansados e abatidos. Querido amigo, avalie-se para ver se você tem essa transformação em sua vida proporcionada pelo Senhor. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.